Vamos começar com os casos das coordenadas retangulares, tá? Que são muito simples. Elas são, o dv dela é nada como um dx na primeira direção, um dy na segunda direção e um dz na terceira direção. Então, nada de emocionante, tá? Então, por exemplo, vamos calcular, dada essa função, que agora nossas funções, elas não vão depender só de x, que nem em cálculo 1, ou nem em cálculo de uma variável, ela pode depender de mais variáveis. Então, a gente tem y, x, y, z. É um exemplo, tá? Então, como a gente faria aquela integral y, integral de t em dv, né? Primeiro, eu quero calcular essa função num prisma. Prisma que eu escolhi, isso que a gente sempre escreve primeiro o sistema de coordenadas. E eu escolhi esse prisma, tá? Um prisma que vai de base triangular, com 1 e altura 3. Então, ele tem mais ou menos esse formato. Tá? O que acontece? O ponto capcioso dessa integração, dessas funções, desse cálculo de muitas variáveis, são os limites de integração. Porque, por exemplo, se a gente colocar em evidência o plano XY, né? Olha o que a gente vai enxergar. A gente vai enxergar como se fosse um triângulo que termina quando x é igual a 1 e tem y igual a 1. Então, se a gente fosse pensar como y em função de x, a gente ia encontrar que y é igual a 1 menos x, tá? Então, o que acontece? O valor de x é dependente, nesse caso, de y. Porque, dependendo do valor, por exemplo, se y é igual a 1 meio, se x é igual a 1 meio, ou y é igual a 1 meio, tanto faz, o outro vai ser 1 meio. Então, a gente não pode dizer, já que o limite de integração é um número. Então, na verdade, o limite de integração vai ser uma função também. E isso é uma parte mais complicada de entender como construir as integrais. Mas, nesse caso, vai ficar mais claro. Então, o que acontece? A gente tem, né, a nossa integral. Ela tem o t, ele é uma coisa que depende de x, y e z ao quadrado, tá? Então, a gente vê que não importa a ordem de integração, tá? Mas eu vou escolher de uma forma que fique mais entendível para mim. Como é que eu vou fazer, então? dv aqui. Essa integral aqui, ela não parece, mas ela é uma integral tripla. Eu vou começar por fora com o z, porque o z, na verdade, ele é bem constante, né? O cilindro, ele é bem simétrico, não tem nenhuma função limitando a altura de z. Então, z vai de 0 a 3, tá tranquilo, tá? E o z ao quadrado. A gente tem o y, que eu vou escolher o y como sendo a variável final, né? Eu poderia colocar o x como variável final e escolher ele 0 a 1, ou o y, eu vou escolher o y. Então, no y, eu vou colocar um número, mas na integral de x, eu sei que x, o valor de x, que depende de y, vai ser de 1 a menos y, certo? Basta inverter essa relação aqui em cima, tá? Então, aí você, não estou entendendo, como é que eu coloco o dx, o dy, o dz? O dx vai com o x, aqui eles estão dessa forma, e eu vou colocar um parênteses vermelhinho aqui, para entender que essa integral é a que vai ser realizada primeiro. Depois, eu vou ter
a integral em y, que eu vou colocar o dy depois. E por fim, eu vou ter a integral em dz. Ok? Então, como é que a gente faz essa integral em x? A integral em x, ela é simples, lembrando que a integral de a b dx é x ao quadrado sobre 2, calculados os limites a b. Só que agora o b não é mais uma constante, é uma função de y, não tem problema, ok? Então, como é que vai ficar? Vai ficar, de novo, repete z ao quadrado, depois repete a integral em y e já calcula x ao quadrado sobre 2, eu vou ressaltar aqui os limites de integração, que vai ser de 0 a 1 menos y. dy dz. Lembrando que a gente ainda está lidando com esse parêntese aqui, ainda a gente não resolveu, ok? Essa função de y agora vai ficar 1 menos y ao quadrado sobre 2. Esse sobre 2 não tem diferença na integral, ela vai virar uma constante. Então, a gente vai 1 meio de 0 a 3 z ao quadrado, canetinha azul, integral de 1 a y, 1 menos y ao quadrado, dy dz. Ok? Agora vamos resolver essa integral. Como é que a gente poderia resolver essa integral? É simples. Do jeito mais direto é a gente abrir esse polinômio, né? Usando produtos notáveis, que seria a mais b, tudo ao quadrado, é o primeiro, vezes o primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Tudo bem? E depois faz a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vai ficar y menos 2y ao quadrado mais y ao cubo. Ok? Então, eu vou fazer em azul aqui, para depois já escrever o resultado. Essa integral de 0 a 1 é y menos 2y ao quadrado mais y ao cubo dy. Lembrando que integral de y n dy, de a a b também, nada mais é do que y mais 1, n mais 1, e calculado em a e b. Então, tranquilo, só vou substituir os n's. Então, o primeiro é igual a 1, então vai ficar y ao quadrado sobre 2, menos 2y ao cubo sobre 3, y 4 sobre 4, e todo mundo com um limite de integração de 0 a 1. Então, vai dar 1 meio menos 2 terços mais 1 quarto, que dá 1 sobre 2. Então, essa integral dentro dos parênteses azuis é igual ao valor 1 sobre 12. Massa. E 1 sobre 12 pode ir para frente. Eu vou deixar multiplicado por meio, que talvez no final a gente consiga simplificar. Então, eu não vou multiplicar ainda. E a gente ainda tem a integral de 0 a 3 de z ao quadrado dz. Então, usando de novo essa regrinha,
a gente vai encontrar que a gente tem 1/2, 1/12, z ao cubo sobre 3, de 0 a 3. Simples, porque vai dar 1/2, 1/12, 27 sobre 3, que dá 9. E 9 pode simplificar com 12, que aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 3. Então, o resultado dessa integral é 3/8.